Bom, Felipão, agora pra gente ir pra notícia final aqui da live, já estamos há uma hora ao vivo aqui com a galera. Saiu uma pesquisa no Datafolha sobre Neymar. E Felipe, a maioria dos brasileiros ainda apoiam o Neymar e ainda querem vê-lo retornar para a seleção, querem vê-lo na Copa do Mundo de 26. Vamos aqui ao Planeta do Futebol que repercutiu essa pesquisa. Eles entrevistaram pessoas para saber se os brasileiros querem ou não querem o Neymar na Copa de 26. 48% diz que sim, 41% diz que não, que é um número bastante grande, mostrando que o Neymar ele também é um cara que tem muita rejeição. 7% só não se importam e 3% não sabem. Então, assim, cara, 90% do país tem uma opinião formada sobre o Neymar. Quer ou não quer? Fato é que ainda a maioria quer ver o Neymar jogando a Copa do Mundo. A pergunta que eu te faço é: esse apoio da maioria ao Neymar de alguma maneira te surpreende pelo tempo que o Neymar está sem jogar em alto nível? Cara, confesso pra você que me surpreende, velho. É? Me surpreende porque a gente, repito aqui, a gente trata o Neymar no imaginário. Acho que a galera tem na cabeça, né, desses 48% aí, o Neymar imaginário, um Neymar que não existe mais. Que não existe. A gente tem que ser real aqui. Não existe, cara. Não existe esse Neymar decisivo, esse Neymar brilhante, esse Neymar que levanta estádio, que contagia como jogador de futebol, não existe mais, cara. E tudo culpa dele. Tudo bem, teve as lesões, que algumas não foi culpa dele, mas assim, cara, não dá, velho. Não dá pra gente botar a ficha no Hexa num cara que não joga, pô. Um cara que não joga. Tomara. Aí, pô, não vou ser aqui hipócrita também, mas vai que ele volte a jogar, que ele entre em forma. E aí, é óbvio que eu não vou ser o idiota aqui de falar que ele não merece estar na seleção, não merece estar na seleção brasileira, porque ele, sei lá, 70%, 80%, ele é mais jogador que quase todos que estão na seleção hoje. Isso é fato. É um jogador diferenciado, mas depende dele. E esse é o problema. Depende do Neymar ele voltar. E eu acho que ele não tá mais a fim de jogar. Acho que o corpo dele também já tá muito dilacerado pelas inúmeras lesões que ele teve. Eu vi o Ronaldo Fenômeno falando sobre isso no podcast do Denilson, ele falando, pô, eu falei com o Neymar, falei pra ele se concentrar, pra ele dar o sangue agora, pra ele se esforçar no Santos, pra ele focar, falta pouco pra Copa, que a gente precisa dele. Porra, mano. Ô, o Ronaldo tá falando isso, mano. Ô, Neymar, acorda, irmão. Foca um pouquinho, sabe? Tem um pouco de personalidade, barre o entorno, foca dentro do campo só, pô. Será que é tão difícil assim? Eu fico me perguntando às vezes, velho. Será que é tão difícil pro cara focar no que ele sabe fazer de melhor, que é ser jogador de futebol? Se ele é o Neymar, né, cara? Não sei, talvez Então, seja. pô, mas por quê, velho? Por que pro Messi não é, pro Cristiano Ronaldo não é? E esses caras são maiores que ele, Mas eu como, acho que é diferente. como influencer, como pessoa midiática, assim, porra, será que é tão difícil falar, ô pai, dá uma segurada aí nos compromissos comerciais aí, eu sei que é importante, mas eu preciso focar aqui, ó, campo, bola, recuperação, sono, alimentação, jogo, ritmo de jogo, e é isso que eu preciso até julho do ano que vem. Ponto. Mas será que é tão difícil fazer isso? Eu fico me perguntando, às vezes, eu fico, caralho, velho. Porra, não é possível, cara. O talento que esse maluco tem, a gente vai lembrar dele no futuro. Putz, caramba, lembra do Neymar? Pô, lembro. Pô, que cara, aquele cara jogava muito, hein, meu. Pô, mano. Pena que o extracampo destruiu ele. Vai ser essa lembrança que a gente vai ter do cara. Aí fica um Cara. bando de baba-ovo aí, não, porque o Neymar é craque, que o Neymar é isso, o Neymar é isso. Cara, o Neymar não joga, não tem como a gente avaliar ele como jogador, velho. Ele não joga um bom futebol, um futebol de regularidade, desde 2022, pô. É. E se a gente for mais criterioso ainda, desde 2016, 17, que é quando ele sai do Barcelona. Esse é o recorde do Neymar, esse é o comentário sobre o Neymar. Eu acho só que é o seguinte, cara, essa pesquisa aqui, ela retrata, a gente sabe que muita gente que
conhece o Neymar não necessariamente acompanha o Neymar enquanto jogador de futebol, né? Porque já foram feitas outras pesquisas, inclusive pelo Datafolha, que mostra que a maioria do brasileiro não se interessa por futebol. Mas ao mesmo tempo todo mundo tem uma opinião sobre o Neymar, porque o Neymar ele ultrapassa o futebol. Ele virou a pessoa mais famosa do Brasil, né? Então, todo mundo vai ter uma opinião sobre ele. E eu acho que essa aprovação aqui, a princípio, apesar de também demonstrar uma rejeição muito alta, ela passa por muita gente que tem uma imagem do influenciador e tal, e de que gosta dele pelas redes sociais, por como ele se coloca, e não necessariamente porque ele tem feito ou deixado de fazer dentro de campo. O que eu acho, cara? Eu acho que esse ano é decisivo para a carreira dele, e acho que ele tem que utilizar agora dessa intertemporada que começa hoje no Santos. O Santos se representou hoje, o elenco do Santos, inclusive ele. O próximo jogo do Santos é contra o Palmeiras. O Santos deve fazer alguns amistosos aí. Palmeiras na Vila Belmiro. Não sabemos que Palmeiras, se é um Palmeiras campeão mundial, se é o Palmeiras que parou na semi, se é o Palmeiras que vai cair no próximo sábado, a gente não sabe. Mas é um jogo dificílimo, de um time que está disputando o título, que o Santos está jogando em casa. Sem Estevão e Paulinho. Tem a obrigação, o Santos sem Roleiser, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza. E que, portanto, o Neymar deve jogar nessa função, fazendo a camisa 10. E é um jogo que é extremamente importante para o Santista, que faz tempo que não comemora uma vitória contra o Palmeiras, apesar de no Campeonato Brasileiro do ano passado em 2023, ter comemorado, e não adiantou de nada porque o time acabou eventualmente caindo. Mas é um adversário que costuma ser bastante cruel com o Santos. Na Vila Belmiro, última vez que o Santos ganhou do Palmeiras na Vila Belmiro foi em 2019, se eu não me engano, com o Sampaoli. Ou teve alguma vitória depois dessa na Vila Belmiro? Eu não me lembro. Do Santos? Do Santos sobre o Palmeiras, eu não lembro. No Campeonato Paulista ano passado. No ano passado? 1 a 0. Gol do baixinho lá, como que era o nome dele? Batia falta? Otero. É verdade. No primeiro jogo, é verdade, gol do Otero, final do Campeonato Paulista. Verdade. O Santos não ganhava desde 2019 ali. É isso, Um jogo que também não adiantou de nada, porque o Palmeiras foi lá e foi campeão no Allianz no jogo seguinte. Mas, de qualquer jeito, é uma vitória que o torcedor do Santos quer muito contra o rival. Contra o rival que está nos holofotes. A expectativa em torno do Neymar para esse jogo vai ser muito grande. E eu acho que é um ótimo. Depois tem o Flamengo, Felipe, jogo que pode ser no Morumbi lotado. São duas oportunidades para pegar os dois times mais organizados do Brasil e o Neymar pegar esses jogos para colocar debaixo do braço, dizer, olha, aliás, o Felipe Santos comenta aqui, porra, que saudade do Otero, somos dois, Felipe. O Santos mandou embora o Otero para trazer o Tassiano, tio, por 32 milhões de reais, velho, e 800 mil de salário. Nossa senhora, meu Deus do céu. Sabe quanto o Otero ganhava? 200 por mês. Era 1/4 do salário do Tassiano. Esse é o Santos Futebol Clube, esse é Marcelo Teixeira. Mas dito tá no Nacional, né? Tá no Nacional. Mas dito isso, assim, eu acho que ele pode mudar essa narrativa. Pode mudar a narrativa. Ele depende do futebol dele, do corpo dele, da entrega dele mesmo. Se ele conseguir voltar a ser protagonista, não só do Santos, que do Santos ele tem obrigação de ser, mas do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, eu acho que vai começar a coisa voltar inclusive a crítica da imprensa, jornalistas que historicamente pegam no pé do Neymar, podem começar a ir para um outro caminho. Assim, depende dele. Ele vai entregar isso? Eu não tenho como acreditar. Porque o último recorte que me mostra é de alguém que não conseguiu fazer isso. Mas, assim, como santista, tenho que torcer, porque ele tá jogando no meu time. Se ele conseguir fazer isso, o Santos tende a crescer com isso. Mas eu, de fato, não consigo acreditar. Tanto que eu disse que eu não renovaria esse contrato, até por conta do quanto ele custa. Mas é isso.
É isso, cara. Agora vamos tentar. Jogador imaginário. Agora, perdão. Agora vamos tentar avaliar o Neymar dentro de campo, né? Coisa que a gente não tá conseguindo fazer há muito tempo. Pois é. Eu confesso que eu me surpreenderia muito se ele voltasse a ter um nível competitivo muito alto, assim. Nem muito alto, mas 70%, assim, sabe? Se a gente lesse nas manchetes e visse no jogo... Ah, porra, olha aí. Neymar faz 2 contra o Flamengo e cala o Maracanã, porra. Ô Felipe, o que mais me pega, velho... Neymar faz gol e Neymar vira o jogo pro Santos em Itaquera, tá ligado? O que mais me pega, É assim... isso aí, cara. Falando sobre o jogo do Neymar, tá? Nesse primeiro semestre que eu vi. Tem 2 coisas que me pegam muito. Aliás, 3 coisas, futebolisticamente, que me pegam muito. Isso sem contar a impaciência do Neymar em campo, com os juízes, a cabeça tem isso dele. também. Eu acho que ele não tá... porque, pô, todo mundo que fala do Neymar, você vê a boleirada falando do Neymar nos podcasts da vida aí, os caras, pô, o Ney é puta cara de grupo, o Ney é um puta cara foda, puta cara simples, todo mundo gosta dele pra caralho, que não sei o quê. Cara, a impressão que passa ele com esses jogadores do Santos é que ele não tá totalmente compenetrado com esse grupo, assim, não tá Vou te contar um bastidor. Ele não é brother dos caras, assim, tipo, dentro de campo e fora também. Vou te contar dele chegando com a caixona é foda, então, vou te contar um bastidor sobre essa caixona, tá? Fiquei sabendo disso ontem. Esse lance da caixona é patrocínio, tá? Dele com a Aiva. Tem que chegar, hein? E tem que chegar. Ele é obrigado a chegar. É isso, velho. É obrigado a chegar por conta do patrocínio que ele tem, porque se o Santos ganha, aquela imagem dele chegando com a caixa de som vai para os bastidores, a Santos TV e o caralho. Então existe uma obrigatoriedade para ele chegar com aquela caixa de som com a Aiva. Ele vendeu isso. E eu já ouvi dizer de gente que frequenta o vestiário, tá? Que isso, mano, os jogadores já cansaram, assim. Tipo, cara, às vezes nem tá naquele clima, chega o Neymar com puta de um sonzão, incomodando a galera, tá ligado? Tipo, inconveniente. Tudo porque ele tá ganhando dinheiro e os caras não tão, velho. Entendeu? Velho. Caralho. É um bastidor, cara. Nossa. E outra coisa, tá? Falando sobre o Neymar dentro de campo, algumas coisas que me surpreenderam muito negativamente, tá? Primeiro, a falta de explosão do Neymar. E não é explosão de dar uma arrancada igual aquela que ele deu contra o Internacional, sair driblando meio time e correndo mais que todo mundo. Não é isso. Isso aí esquece. Mas isso aí esquece, acabou. Quem viu. Mas eu tô falando aquela primeira explosão pra dar a sequência no drible. Pra tipo, ele sai do cara no drible e dá aquela escapada com uma primeira arrancada muito forte física. Ele não consegue mais fazer isso. O gol contra a Croácia, por exemplo, não consegue mais. Naquela explosão ali, curta. Hoje ele não consegue mais fazer isso. Vamos ver se ele vai voltar a conseguir. Mas hoje ele não tá. Nos jogos que eu vi do Santos, ele não tem mais capacidade física para aquele tipo de arrancada. Que é uma meia arrancada, né? É uma explosão de curta ali. Ele já não conseguia mais fazer. Outra coisa, Felipe, que me incomoda muito hoje no jogo do Neymar. Prender demais a bola, cara. Ele prende demais a bola e segura muito o jogo, principalmente quando ele joga no setor de meio de campo. Ele já perdeu bolas importantes, cara. Eu vou dar um exemplo. No jogo contra o CRB, que ele dá 3 pifadas fodas, que ele entra no segundo tempo e coloca 3 caras do Santos na cara do gol. Ele perde 2 bolas também no meio de campo, que foram as 2 melhores chances do CRB no segundo tempo. Os caras dobraram a marcação dele, limparam a carteira e foram pra dentro do gol do Santos. Por quê? Porque ele muitas vezes ele não dá aquele passe de primeira que precisa, acha que vai driblar 2, 3 e não vai. E outra, essa coisa dele no jogo de querer a bola no pé todo o tempo. E se o jogador não toca pra ele, toca pra outro, ainda que a melhor jogada seja tocar pra outro, ele xinga o cara, isso me incomoda brutalmente, cara. Teve eu já citei aqui, mas uma jogada do Zé Rafael no jogo contra o Botafogo, que o Zé Rafael lança o rollaser
E um puta lançamento que tem uma chance de gol que o Roleiser toca pro Guilherme. O Neymar, mano, ele arregaça o Zé Rafael, cara. Zé, caralho, vai se fuder em mim, porra! Mano, esculachou o cara. Se o cara é de grupo, o que ele faz? Boa, Zé. Uma jogada dessa. Boa, Zé. Caralho, mano. Vamos. Você viu vamos. Você viu ontem o Vinícius Júnior saiu na cara do gol, uma puta bola do Bellingham. O que o Bellingham fez? O Bellingham foi abraçar o Vinícius, deu um beijo no Vinícius. Incentivou o cara. O Neymar não. O Neymar, se você não toca pra ele, irmão, esquece. Ele é o presidente. A impressão é que o Neymar, naquele linguajar da bola, né? Eu vou correr por você, você vai correr por mim. Parece que ele não tá nessa, velho. De tipo, ele não vai correr pelo Escobar, tá ligado? Então, isso é uma coisa, Felipe. É foda, isso é uma coisa que aí eu já vejo um pouco diferente. Porque o Neymar, ele tinha tudo pra ser também, apesar de tudo isso que a gente tá criticando aqui, ele tinha tudo pra ser também um cara muito descompromissado taticamente. Isso eu não consigo ver. Eu, quando vejo o Neymar, quando o Santos tá sem a bola, eu vejo um jogador que fecha espaço direitinho, que marca o atacante, que marca a pressão, etc. A falta que ele faz, o primeiro cartão amarelo com o Botafogo, é a falta de frustração de alguém que tava ali marcando a saída de bola, cara. Nesse aspecto, eu acho que ele é um cara que se dedica sem bola. Eu gosto da maneira como ele joga sem bola. Não tenho críticas a fazer. A minha crítica é com bola mesmo. A incapacidade que ele tem tido de sair desse primeiro drible por conta da incapacidade física da primeira arrancada e a segurar demais a bola às vezes quando não precisa, soltar mais rápido. Sem contar também essa questão de ficar xingando os caras quando ele não receber a bola. Entender que é um time de futebol, que não é ele mais 10. Entendeu? Mas vamos ver se ele conseguir se acertar. E eu acho que seria muito fundamental que ele se acertasse nessa posição de falso 9, jogando à frente do Roleiser, tendo menos incumbências, inclusive de marcação. Ele poderia, que foi onde ele jogou contra o Botafogo, que ele jogou bem, apesar da expulsão. Ali poderia ser onde ele se reencontraria. E é uma posição que o Santos carece hoje. O Santos tem Chiquinho e David Washington, que não dá. Agora, contra o Palmeiras ele não deve jogar ali porque o Roleiser tá fora, então ele deve ser o meia mesmo. Tô muito curioso para ver como vai ser, a atuação dele jogando um pouco mais atrás, porque eu tenho dúvida se ele consegue ainda. O próprio Ancelotti na entrevista disse que vê o Neymar como ainda camisa 10. Mas eu sinceramente tenho dúvidas. Ainda mais o Brasil não tendo centroavante. Eu acho que na própria seleção ele vai acabar, se ele voltar se encaixando como um falso 9, como o Vinícius Júnior já acabou jogando no último jogo contra a seleção do Paraguai. Parece que o Xabi Alonso também vai utilizar o Vini assim, hein? Ele mesmo falou ontem na entrevista que eu vi na Casa TV depois do jogo que é um estilo diferente de jogo, uma forma diferente que o Xabi Alonso está tentando implantar no Real Madrid nessa chegada, que ele tá meio que se adaptando, tá gostando de jogar ali. Meio que como um camisa 9 mesmo, sendo lançado, cara. E ontem ele fez um puta golaço, assim, né? Sim. Então, vamos ver, cara. Talvez o Ancelotti esteja certo. O Neymar será o nosso camisa 10 na Copa do Mundo. O problema é que se você ter o Neymar no meio de campo, você perde muita intensidade, cara. Pô, mas se for o Vini o 9 e o Neymar o 10, sem bola, o Vini pode voltar pra fazer a 10 e o Neymar ficar ali na frente, mais paradão. Assim. Pode ser. O Vini que tem mais pulmão, tem mais fôlego pra apertar a saída de bola, pode ser. Pode ser. Vamos ver. O italiano sabe de bola, né? Sabe, mas primeiro o Neymar precisa voltar. Vamos ver se ele volta. A intertemporada começa hoje, contagem regressiva. É o que eu falo, cara. É tão difícil focar assim pro Neymar? Será que é tão difícil? Porra, são 6 meses, irmão. 1 ano só de aninho. Foco. Depois você pode farrear igual o Ronaldinho Gaúcho aí, vai viver a vida e pronto, mano.